A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Gordon Lindsay, o segredo da oração e do jejum. Está escrito em Mateus capítulo 17, versículos 20 e 21. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus havia acabado de realizar um dos seus milagres. Um menino epilético fora trazido aos discípulos para ser curado. Eles tentaram expulsar o demônio, contudo fracassaram. Possivelmente, alguns tenham concluído que, se os discípulos não conseguiram curar o menino, era da vontade de Deus que ele permanecesse assim. Entretanto, se pensavam assim, Cristo rapidamente dissipou qualquer dúvida ao curá-lo. Segundo o mestre, a razão pela qual os discípulos não conseguiram curar o menino era a pequena fé que demonstraram. Então, o Messias fez uma das suas declarações mais surpreendentes. Falou que, se os discípulos tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mandar para a montanha deslocar-se e ela obedeceria. Esse é o poder que somente aqueles que creem entendem. Entretanto, havia a pergunta: como poderia obter semelhante certeza? Jesus respondeu a essa indagação ao ensinar outro segredo da arte de orar. Ele disse: mas esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Cristo declarou especificamente que alguns espíritos malignos são tão resistentes que é preciso oração e jejum antes de obter a vitória contra eles. Demônios, como o que havia no menino epilético, não poderiam ser surpreendidos a não ser mediante o jejum. Nisso, o Salvador oferece o indício de que, por certos casos difíceis que não são curados, a resposta está na insistência, no jejum e na oração. Existem regras para o jejum eficaz. No 6º capítulo do Evangelho de Mateus, há o ensino de Jesus sobre a oração. Naquele momento, ele falou sobre o ato de jejuar e a respeito de alguns erros cometidos pelas pessoas ao fazê-lo. Mesmo em uma atitude de quebrantamento como essa, poderia surgir o orgulho. Há aqueles que querem jejuar para receber honra. Não há proveito nisso. Sobre o assunto, Cristo disse: e quando quiserdes jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê e que está em oculto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Fica claro que devemos aprender a jejuar corretamente. Existem os que jejuam por uma questão de estética, outros o fazem por motivos de saúde. Alguns jejuam a fim de terem o poder de Deus. Todavia, existem os que usam essa prática para contendas. Lemos a respeito de tais pessoas em Isaías capítulo 58, versículos 4 ao 6.
Eis que, para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhaladas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria que o homem, um dia, venha a afligir sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco, de forma grosseira, que venha a se deitar até na cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? A função do jejum, portanto, não é suscitar rinchas e debates. Ao contrário, pode ajudar os cristãos a levarem o livramento divino aos oprimidos pelo maligno. Ao jejuar, a pessoa tem condições de sair da dimensão da carne e adentrar a dimensão espiritual. O jejum é para sanar nossas dificuldades. É um meio de fortalecer a oração. Essas duas práticas capacitam a fé para expulsar os demônios, jejum e oração. E você pode estar se perguntando, por quanto tempo deve-se jejuar? Os jejuns comuns podem durar bem pouco tempo. Cornélio jejuou até 3 horas da tarde. Paulo fez durante 3 dias seguidos. Atos, capítulo 9, versículo 9, nos fala a respeito disto. Jejuns breves e frequentes devem ter um lugar normal da vida do cristão. Você vê isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 20 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 27. Jejuns longos, no entanto, também são registrados nas Escrituras. A maioria deles foi feita devido a alguma necessidade urgente. Moisés jejuou 40 dias quando parecia que Israel pereceria sob julgamento divino. Êxodo capítulo 32, versículos 10 e capítulo 34, versículos 28. Havia ocasiões em que Daniel jejuava por períodos extensos. Certa vez, quando um príncipe de Satanás impediu a resposta para a oração de Daniel, que Deus quis enviar já no primeiro dia, este, ao longo de 3 semanas, não comeu manjar desejável. Finalmente, veio a resposta, no capítulo 10, versículos 3 ao 12. Cristo começou seu ministério depois de ter jejuado 40 dias. Ele estava cheio do Espírito Santo. Você vê isso em Lucas capítulo 4, versículos 1. Antes de jejuar e depois, voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Jejuar é a resposta quando uma montanha precisa ser transportada. Há pessoas acometidas por um desespero que parece impossível de dissipar. Existe ainda aqueles aos quais a opressão satânica agarrou-se tão fortemente que, aparentemente, eles não conseguem se libertar. Em algumas circunstâncias, o inocente pode, inclusive, tornar-se vítima da esperteza de outrem. Existe esperança para tais indivíduos? Nestes casos, o jejum é a resposta. Paulo estava preso a bordo de um navio em alto mar, avançando em direção para a calamidade. Uma tempestade tinha alcançado a embarcação, jogando-a de um lado para o outro durante alguns dias, até parecer que não havia salvação. Paulo, tendo sido avisado de antemão pelo Altíssimo, rogou ao capitão que não empreendesse a viagem, mas eles insistiram. Não deram atenção aos conselhos do apóstolo. Esse acontecimento ilustra os problemas frequentemente causados porque as pessoas deixam de prestar atenção para a vontade revelada de Deus. Durante aqueles dias tempestuosos, parecia que toda a esperança findara-se. Então Paulo e os marinheiros jejuaram. O Pai Celestial atendeu à oração de Paulo e prometeu que todos a bordo seriam poupados por seu amor a ele. Atos capítulo 27, versículos 22 ao 34. Quando todos os meios falharam, e quando todos os meios falharem, jejuar será a resposta. Se os esforços para expulsar um demônio fracassaram, o ideal é jejuar. Ao fracassar toda tentativa de transportar a montanha que atravanca o caminho da vitória, jejuem.
E você pode perguntar como o jejum salvou uma mulher louca. Uma jovem evangelista que era sempre poderosamente usada por Deus no ministério deu um importante testemunho. Na ocasião em que o incidente ocorreu, ela pregara com sucesso durante vários anos. Infelizmente, ela paulatinamente descuidara da sua vida de oração. Certo dia, recebeu um chamado para orar por um endemoniado. Sentindo-se despreparada para enfrentar as poderosas forças demoníacas que o possuíam, entrou no quarto onde o possesso estava. Ao começar a interceder, teve uma experiência inesperada e horrível. Uma sensação estranha veio sobre ela que logo reconheceu o fato de ter sido atacada por um dos demônios. Em vão, repreendeu o espírito imundo. Sabia que, por falta de cuidado com sua vida espiritual, tinha ficado de alguma maneira vulnerável para a possessão demoníaca, como está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículos 14. Os dias passaram-se e a condição dela só piorou. Embora muitos endemoniados costumem ignorar aquilo que acontece com eles, aquela mulher sabia muito bem o que estava vivendo. Ela e outros irmãos oraram, porém parecia que pessoa alguma tinha autoridade para expulsar o demônio. Ela deu-se conta de que, aos poucos, perdia a capacidade de pensar com clareza. O espírito maligno tomava posse das suas faculdades de tal maneira que ela já não tinha controle sobre seus pensamentos. Finalmente, os piores temores das amigas delas se concretizaram, obrigando-as a levarem a ela a um manicômio. Ela ficou trancafiada naquela instituição. Inutilmente, esforçava-se para orar. Havia uma montanha que a impedia de libertar-se. Suas orações pareciam incapazes de transformar a situação. Contudo, embora sua mente estivesse confusa, ela ainda se lembrava de alguns versículos das Escrituras. Um dos que guardava na memória era: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se não conseguia orar, pelo menos podia jejuar. Era sua única esperança. Os portadores de transtornos mentais são geralmente notáveis pela astúcia e ela sabia que deveria guardar segredo quanto ao jejum. Do contrário, uma atendente iria forçá-la a comer. Com sagacidade, manteve então silêncio sobre o método de se desfazer de cada refeição, escondendo de todos, durante várias semanas, as refeições que eram entregues a ela. As atendentes notavam que ela perdia peso. Entretanto, esse fato acontecia frequentemente com pacientes novos, por isso prestavam pouca atenção ao que sucedia a ela. Somente depois de a mulher ter se emagrecido bastante, as autoridades do hospício suspeitaram de algo. Finalmente, colocaram uma vigia para investigar e descobrir o que lhe acontecia. É lógico que o segredo dela foi desvendado rapidamente. Vieram atendentes e forçaram-na a comer. O estômago da mulher, no entanto, revoltou-se depois de ter ficado inativo durante tanto tempo e a refeição inteira foi rejeitada. Mas a maravilha foi que, naquele momento, o demônio saiu do seu corpo para nunca mais voltar. De modo igualmente repentino, sua mente ficou lúcida. Tendo o entendimento liberto, adorou e louvou a Deus pelo grande livramento. Por uma estranha providência, o irmão dela visitou-a no instante em que foi restaurada. Quando ele entrou, a irmã estava com a mala feita, pronta para sair. Ao fracassar em todos os demais meios, Deus nos dá o recurso do jejum. A oração e o jejum, forçosamente, transportarão a montanha que se põe no meio do caminho. Aqui temos outro segredo da oração. O seu caso é difícil? Há alguma aflição da qual você acha que não vai se libertar? Há algum demônio que se recusa a ser expulso? Existe uma montanha atrapalhando o seu caminho? Nesse caso, a resposta é orar e jejuar. Os montes precisam desaparecer diante daqueles que oram e jejuam. Para tais pessoas, coisa alguma será impossível. É como a Bíblia diz: se creres, tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe vocês.
Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante estar com você nessa caminhada de fé, de aprendizado. Que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos estar trazendo toda uma série de mensagens de Gordon Lindsay. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações, deixe o seu like, isso é muito importante para fortalecer o canal, para que o YouTube entenda que as pessoas gostaram do vídeo e recomende para outras pessoas. Amém? Diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho, diga o que Deus tem feito na sua vida. Isso é muito importante para que outras pessoas venham a receber a fé. E pense, do jeito que Deus fez na vida dessa pessoa, pode fazer na minha vida também. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal que têm abençoado através da chave Pix e através do número da conta. Todos os dias nós oramos por vocês. Que Deus abençoe ricamente, sucesso na sua caminhada.